Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez da MeTime. Estamos de volta com o terceiro episódio do podcast. Esse episódio a gente vai falar um pouquinho da importância de uma demo sem fricção. Eu estou aqui com o Diego Wagner, CEO da empresa. Quer dar um oi aí, Diego? Olá, galera. Um prazer estar mais uma vez aí conversando com vocês. E Diego, pode fazer uma introdução do tema para a gente? Com como é que a gente vai tratar o assunto hoje? Claro, vocês podem até estar curiosos, pô, o que que exatamente é uma demo sem fricção ou com fricção, né? Primeiro vamos tentar entender um pouquinho melhor o termo fricção. Fricção é qualquer coisa que atrapalha um processo, evita que ele alcança o resultado digitado ou dificulta o caminho de um processo até o resultado desejado. E um exemplo de uma empresa que consegue muito bem tirar a fricção dos processos dela é a Amazon. Eu pessoalmente sou fã de duas estratégias que eles têm. O primeiro foi o One Click Buy. Se vocês compram sempre na Amazon, vocês sabem que tu tem um cadastro, tu adiciona teu cartão de crédito uma vez ou vários cartões de crédito. E quando tu deseja fazer uma compra, eu compro diversos livros no Kindle, tu simplesmente com um clique do botão faz a compra. Então eles tiraram a parte do processo de compra que era mais dolorosa, que era você ir para a página de pagamento, tirar o cartão de crédito da carteira, preencher os dados. Ninguém gosta disso, porque te lembra que tu estás gastando dinheiro. Ninguém gosta de gastar dinheiro. As pessoas adoram Sim. comprar coisas, mas não gastar dinheiro. Então eles tiraram essa parte que causava muita fricção e perda de vendas e conseguiram com isso melhorar bastante os resultados. E uma iniciativa mais recente deles é o Amazon Button. Esse é literalmente um botão físico que eles colocam, eles venderam para diversas pessoas. Elas colocam esse botão nas suas casas e elas podem, apenas apertando os botões, pedir produtos que elas compram recorrentemente. Detergente, papel higiênico, sabonete, Fralda. fralda, leite. São produtos que são de compra recorrente. Basta apertar um botão que a Amazon vai entregar na tua casa. Então eles tiraram toda a fricção de ir até o supermercado, ter que tirar dinheiro da carteira para pagar. E com isso eu não tenho dúvida que eles vão crescer bastante. Então a gente vai trazer esse conceito de como tirar a fricção da demonstração de software. Esse é um processo que tem muita fricção, muitas barreiras para o cliente ter uma boa experiência. E a gente vai elencar aqui quatro pontos, quatro dessas barreiras e como vocês podem superar elas. Legal. Acho que a gente pode falar um pouco dos fatores, né? O que leva a causar a fricção numa demonstração? Perfeito, vamos então numa ordem progressiva do início da demonstração até o final. Primeiro fator é o esquecimento por parte dos clientes. Então, em média, uma empresa perde de 20 a 30% das demos que ela consegue agendar porque o cliente esquece ou não comparece, por Uhum. N razões. E essa é a primeira grande fricção. Se a empresa está perdendo 30% das demonstrações com potenciais clientes que concordaram em conhecer o software, tá muito, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa nesse ponto. Então, essa é a primeira grande barreira, que pode ser evitada de N formas. Você pode adicionar lembretes no Google Agenda automático, você pode ter um processinho de ligar um dia antes para conversar com o teu cliente e confirmar a reunião do outro dia. Tudo isso vai ajudar nesse processo. Segunda barreira, a instalação de arquivos para executar o software de videoconferência. Então, tem muitas empresas que ainda optam por fazer a demonstração de software por programas que precisam ser instalados na máquina do cliente. E muitas vezes o cliente não tem esse programa instalado. Isso acontece com Skype, Webex, GoToMeeting. E essa é uma das maiores barreiras e maiores fricções dentro desse processo. Se você vai fazer a demonstração, o teu cliente não tem aquele software, só dele ter que instalar isso na máquina, pode ter bloqueios de firewall, isso pode trazer uma grande barreira e já começar a demonstração com o pé esquerdo. Então, evite fazer isso, use softwares que não precisam ser instalados. Terceira barreira, muitos passos para conectar o cliente com o vendedor. Então, esses softwares muitas vezes pedem o nome dele, o nome da empresa, o e-mail, pedem para ele setar configurações do computador. Muitos passos para ele ouvir o teu pitch de vendas. Isso não é nada legal, os clientes
vez ou outra, se sentem incomodados com isso, então opte por usar um software que consiga entregar para o cliente rapidez na hora de iniciar a demonstração. E a quarta barreira e fricção que a gente vê aí muito corriqueiramente nas demonstrações de software é a falta de roteiro ou foco na apresentação do produto. Esse já não tem tanto a ver com tecnologia, mas mais a ver com a preparação do vendedor para fazer aquela demonstração. O vendedor tem um roteiro claro na cabeça do o que ele quer apresentar nessa demonstração para esse cliente. Ele entendeu a dor do cliente e sabe qual é a parte exata do software que vai atacar essa dor e exterminar ela. E isso é muito importante. E caso ele não tenha isso, ele provavelmente vai fazer um roteiro por todas as funcionalidades do software, vai acabar sendo uma demonstração não interessante, e a consequência clara disso é uma venda não efetuada. Então, a gente teve essas quatro grandes fricções, e agora o Diego Cordovez vai falar um pouquinho de qual é o impacto em resultados de verdade que essas barreiras causam. É interessante esse ponto, porque quando a gente começa a falar em fatores, normalmente é difícil mensurar, né? Ah, Diego, eu não perco 30% das minhas demonstrações porque, sei lá, meu cliente não pode usar o Skype. Enfim, às vezes tem algumas empresas que dificultam um pouco, que não conseguem mensurar um pouco essa fricção. A gente foi atrás de alguns dados a respeito da qualidade das reuniões, né, dessas demonstrações e o impacto que que uma reunião de venda ruim causa. A gente achou uma pesquisa da Demand Metric aqui, eu vou colocar o link para vocês desse post de métricas para SaaS, e essa pesquisa é bem interessante. 60% dos respondentes, eles têm reuniões de venda, demonstrações ruins com frequência. Tá? Então, isso já mostra que 60% já não é uma minoria que tem demonstrações ruins. O segundo dado assustador, o impacto dessas reuniões, dessas demonstrações ruins. Né? 72% resulta em perda de faturamento imediato ou futuro. Então, se 60% tem reuniões ruins e mais de 70% delas tem impacto financeiro, isso é muito prejudicial. E o terceiro dado também assustador sobre essa pesquisa é o tempo de recuperação. 64% dos respondentes disseram que levam meses ou anos para se recuperar de uma demonstração ruim. Então, são três dados que elucidam muito o poder que uma fricção tem de minar um negócio, minar um deal, né? Então, isso é parte também do motivo que a gente trouxe esse podcast para vocês. E o Diego vai falar um pouquinho, vai aprofundar agora um pouquinho mais sobre cada fator desse, enfim. Na verdade, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente falou agora sobre esses fatores de fricção. Então, o que a gente viu? 4 fatores de fricção causam esses efeitos negativos que impactam diretamente em faturamento para a empresa. E como é que tu pode? Vamos recapitular como é que tu podes evitar a fricção na hora de fazer demonstrações de software. Primeiro, lembrete para os clientes. Pode setar no Google Agenda ou fazer manualmente desenhando um processo. Segundo, usar softwares de videoconferência e compartilhamento de tela que não precisam de instalação. JoinMe e Appearin são exemplos desses. Segundo, no máximo 2 passos para começar a demonstração. O teu cliente só precisa clicar no máximo, passar por 2 etapas ou dar 1 ou 2 cliques até estar cara a cara com o vendedor. E por último, treinar os vendedores para que eles tenham foco no core value do teu software ou para identificar a necessidade do cliente antes da demonstração e atacar e demonstrar a parte do software que ataca essa necessidade específica. Então, esses são os 4 pontos. Eu citei diversas formas diversas ferramentas pelas quais vocês podem trabalhar esses quatro pilares aí de demo sem fricção. A MeTime é uma delas. O foco do nosso podcast não é fazer propaganda da MeTime, mas ela é uma forma pela qual vocês podem atacar todos esses pontos de uma maneira englobada.
Só um ponto, no último podcast que a gente fez com o Cristiano sobre o treinamento dos vendedores ali, né, sobre a preparação do vendedor para a reunião, ele ressaltou também exatamente esse ponto. Quão caro é o vendedor chegar numa demonstração de software e falar, me conta um pouco mais da tua empresa, né? Lá no final do negócio, no final do processo de vendas, o vendedor voltar, me fala um pouco mais sobre a empresa, né? Então, a importância de ter o preparo, de fazer a pesquisa, prospectar bem o cliente, entender as necessidades, antes de sentar com o cliente para fazer essa demonstração, né? Tudo isso coloca fricção e prejudica a qualidade daquela reunião, né? Se o vendedor está constantemente voltando ao início, perguntando questões básicas ou não entendendo ou revisando muitas vezes a dor que o cliente sofre, né? Que o cliente sofre. Com certeza. E agora a gente queria deixar duas mensagens finais. O primeiro é uma analogia, assim. Quando a gente fala de uma demo sem fricção, tu pode pensar como o primeiro encontro com uma pessoa. Então, digamos, essas duas pessoas elas já conversaram por WhatsApp, Facebook, Instagram, e agora elas vão ter o seu primeiro encontro. E se elas querem que o relacionamento perdure, é importante que esse primeiro encontro seja quase perfeito, que as pessoas não se atrasem, que o ambiente seja legal, que não tenha fricção no encontro. A demo é exatamente esse primeiro encontro, é a primeira vez que vocês vão ter um contato mais próximo com aquele cliente, apesar de vocês já conversarem com ele por e-mail ou telefone antes, mas é importante que tudo seja perfeito, por isso que tem que tirar a fricção desse processo. E por último, a gente focou nesse episódio do podcast nas fricções que existem na demonstração do software, mas existe fricção em todo o processo de venda, desde o primeiro e-mail enviado, primeiro telefonema, até a proposta enviada. Então, é importante que se retire fricção de todo esse processo. Então, vocês podem sentar, desenhar o processo de vendas, que barreiras a gente está colocando para os clientes assinarem um contrato durante todo o processo e estudar formas de retirar todas elas. Eu espero que a gente tenha ajudado um pouquinho nesse processo agora com esse podcast. Um grande abraço para vocês. Obrigado, pessoal, pela atenção aí, pela fidelidade. Tamo nessa. Próximo podcast. Valeu!